Bom, gente, voltando aqui para a continuação das correções, a segunda e terceira atividades eram de capítulos do livro didático. Então, continuamos falando aqui na segunda atividade sobre substâncias puras, misturas, né? E eu passei aqui as atividades da página 38 e 39. A primeira questão, ela dizia o seguinte: em algumas regiões brasileiras é comum pintar as casas com uma mistura de água e cal. Essa prática é conhecida como caiação. Na produção dessa mistura, adiciona-se a um recipiente com água um pouco de cal. A mistura de aspecto leitoso quer dizer que é esbranquiçada, tá? Precisa ficar sempre sendo agitada, pois senão parte da cal se deposita no fundo do recipiente. Classifique a mistura de água e cal como homogênea ou heterogênea e justifique sua resposta. Então, água e cal é heterogêneo. Por quê? Porque o cal não está sempre querendo afundar, significa que ele está querendo decantar, né? Ele não está misturado perfeitamente com a água, porque se ele tivesse, ele ia ficar lá misturado o tempo todo. Então, como ele está querendo se separar da água e afundar, então é uma mistura heterogênea. A segunda questão dizia: observe as misturas a seguir e indique quantas fases é possível distinguir em cada uma delas. Fases é quantas coisas diferentes eu vejo nessa mistura. Então, é só eu olhar para a foto, que é essa aqui, né? E ver quantas coisas diferentes eu vejo em cada um desses potinhos, tá? Então, no primeiro potinho, eu vejo uma coisa só. Então, há uma fase. É só essa a resposta. Uma fase, duas fases, três fases. Há uma fase. Eu só tô vendo aí, parece ser água, né? Eu só tô vendo essa substância aí. Na B, eu vejo essa mesma substância, que eu vou falar aí que é água, né? E tem umas bolinhas laranjas. Essas bolinhas laranjas é a representação, né? Faz de conta, de uma substância qualquer que pode ser sólido, no caso aí, né? Então, se eu tô vendo essa outra substância, eu tô vendo a água e eu tô vendo a substância laranja, duas fases. Então, B, duas fases. A resposta é só duas fases, tá? É só isso. Ele perguntou quantas fases é possível distinguir. Em B, duas fases. Em C, eu vejo, então, C e D, elas confundem, tá, gente? Porque tem um líquido azul mais clarinho e tem um líquido azul mais escurinho. E tem gente que não percebeu esse líquido azul mais escurinho e acabou ignorando ele. Não tem problema, tá? Eu acabei considerando como certo, porque eu mesma, a primeira vez que eu vi, eu não percebi esse azul mais escurinho aí, não. E aí, então, o que vem em C? Um líquido mais verde, o líquido azul claro, o líquido azul escuro lá no fundo e bolinhas vermelhas. 4 fases. Quem não viu o líquido azul escuro disse 3 fases, né? Porque não viu o líquido azul escuro. E na D, eu vejo só os líquidos verde, azul claro, azul escuro. 3 fases. Quem não viu o azul escuro disse 2 fases. Tudo bem. Se você disse 2 fases porque não viu o azul escuro, tudo bem. Se você na C disse 3 fases porque não viu o líquido azul escuro, só viu azul, verde e bolinha vermelha, 3, então tudo bem. A questão é, você entendeu que cada coisa diferente que você percebeu é uma fase. A3, observe o rótulo de uma garrafa de água mineral com gás. Água mineral com gás. Então, lá no rótulo dela diz composição química. E tem uma tabela. Né? A tabela com a substância e quanto dela tem ali. Então, ela tem, em cada litro, tem 280 miligramas de bicarbonatos, 54,5 miligramas de sulfatos, 8,7 miligramas de cloreto e assim por diante. A pergunta A é: entre os componentes listados no rótulo, identifique aquele que se apresenta em maior quantidade. Então, em maior quantidade são aqueles que têm os maiores números, que são os bicarbonatos, que está lá 208, o cálcio, está em segundo lugar com 69 miligramas em cada litro de água, e em terceiro lugar, os sulfatos, com 54,5 miligramas por litro de água. Então, era só responder bicarbonatos, sulfatos e cálcio. Só isso.
Letra B, podemos dizer que água mineral com gás é uma substância pura ou uma mistura? Explique sua resposta. Bom, ela é mistura, porque substância pura seria que se fosse só água, só água, só água. Se ela já tem o gás, é porque colocou uma outra substância lá que é o gás. E todos esses componentes aqui na tabela, né? Cada um deles são substâncias diferentes. Então, tem um monte de substância aí dentro. Eu não percebo elas, então mas é uma mistura. Então, letra B é uma mistura porque tem vários componentes dentro dessa água, como o próprio gás e os bicarbonatos, sulfatos, cloreto, cálcio, etc. Questão 4. Observe a figura abaixo e responda as questões. Então, na A, eu tenho aqui, né? Ele está mostrando como que seria... Opa, tô aqui. Como que seria a substância quando eu olho para ela, e aqui as bolinhas representam as partículas dessa substância. Então, a A, que seria um líquido representado por bolinhas azuis, a B, que parece uma areinha aí, né, algum sólidozinho representado por bolinhas vermelhas ou laranjas, e a C ficou um líquido por igual, meio amarelado, alaranjado, e representado aí pelas bolinhas misturadas, as bolinhas azuis e laranjas. A letra A. Sabendo que as esferas representam as partículas que constituem determinados materiais, associa as letras A, B e C a uma substância pura ou a uma mistura. Então, que nem eu falei, a bolinha é a partícula daquela substância, né? Daquele material. Será que é uma substância pura ou uma mistura? Se eu olhar ela ali, né, no microscópico, só tem bolinha azul. Então, é uma substância pura. A B, a mesma coisa, só tem bolinha laranja. Então, é uma substância pura. E a substância pura quando só tem uma coisa. E a C? A C tem bolinha laranja e bolinha azul. Então, não é mais uma coisa só, é uma mistura. A letra B, identifique a representação que corresponde a um solvente, a que corresponde a um soluto e a que corresponde a uma solução. Então, solvente, soluto e solução. Solvente é aquele que vai dissolver alguma coisa. E soluto é aquele que vai ser dissolvido. Então, quando eu coloco sal na água, né, quem que vai ser dissolvido? O sal. Então, o sal é soluto. Quem que vai dissolver? A água, então a água é o solvente. Quando eu misturo os dois, a mistura que é perfeita, né? Que nem aqui vira um líquido por igual e alaranjado, é uma mistura homogênea que eu chamo de solução. Então aqui, né? Quem é o solvente? O solvente é o líquido, né? Então o líquido é quem sempre dissolve. O sólido é dissolvido, então o líquido... Aí, né? A é o solvente, B é o soluto e C, que é a mistura perfeita dos dois, né? Misturou por igual, é a solução. A é solvente, B é soluto e C é solução. Na questão número 5, ele pede para identificar entre as fotografias quais são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, as fotografias são essas. Eu tenho uma caixa de brinquedos, dá para ver quais são os brinquedos diferentes. A outra é a água, aqui é uma garrafinha d'água, um suquinho de groselha e uma pedrinha de granito. Então, eu consigo ver os brinquedos diferentes dentro da caixa. Então, é uma mistura heterogênea porque eu consigo ver as coisas diferentes. A B, né, a gente viu e tem aqui também falando classificação, composição química, que tem bicarbonato, tem nitrato, quer dizer, tem outras coisas aí dentro, então é uma mistura. A água é uma mistura, mas eu só vejo uma coisa. Se eu só vejo uma coisa, ela é uma mistura homogênea. Então, água mineral é mistura homogênea. O suco de groselha também é mistura homogênea. Eu tô vendo uma coisa só, um líquido rosa, vermelho ou cor de vinho, né? Aí, o granito... eu vejo bolinha preta, umas manchas mais escurinhas, outras mais branquinhas. Então, eu vejo coisas diferentes. O granito é uma mistura heterogênea. Então, a caixa de brinquedo é mistura heterogênea,
A água é mistura homogênea, a groselha é mistura homogênea e o granito é uma mistura heterogênea. E a última, para terminar um coloide pode ser confundido com uma mistura homogênea, mas visto ao microscópio fica evidente que se trata de uma mistura heterogênea. Então, ele já disse o que é um coloide. A olho nu parece homogêneo, no microscópio eu vejo que é heterogêneo. Ele pergunta, que características pode ser observado ao microscópio que justifica a classificação do coloide de mistura heterogênea? Quando eu olho no microscópio, o que eu vejo que eu não via antes? Eu vejo as partículas de outros materiais dentro da mistura, por isso é heterogênea. Em seu caderno, explique o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. De novo, aí eu tenho que falar o que é um e o que é outro. Mistura homogênea é quando a mistura fica toda por igual, quando eu não consigo perceber a diferença entre os materiais, quando eu vejo uma única fase, qualquer uma dessas explicações estaria correta. A B, a mistura heterogênea, é quando eu consigo ver os diferentes materiais dentro daquela mistura, ou quando eu consigo ver mais de uma fase, né? Então, isso é mistura heterogênea. Terminamos a segunda atividade.